anunciado o secretariado para a sua segunda gestão, seu segundo mandato. Secretariado que inicia esse segundo mandato. Se no primeiro mandato, com apenas 3 anos de governo, Leonardo Bortolin trabalhou com vários secretários municipais, a expectativa é que para esse segundo mandato haja uma maior estabilidade entre o secretariado. Alguns vieram do mandato anterior, outros são novidades nos nomes. Prefeito, quais foram os critérios para a escolha do secretariado? Bom, Eli, demos continuidade naquilo que a gente pensava desde o início, há 3 anos atrás, de pautar secretários que tenham conhecimento técnico na sua área, ou que já tenham atuado, que tenham expertise, tanto seja na área pública ou na área privada, mas que já tenham o tato técnico de cada setor, né? Ouvindo muitas pessoas, ouvindo lideranças, e é assim que veio o nome do Clóvis Albuquerque como secretário de Agricultura. O Clóvis, que é uma pessoa que tem uma relação institucional junto a entidades como a ProSoja, FAMATO, que já foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, né? Então é uma referência em Mato Grosso nesse segmento, assim como também o Franklin, em que pese ser amigo meu há mais de 2 décadas, vem avalizado pelo segmento do comércio, né? Ele que é filho do seu Naldir da CDL e que é empresário no município, atuando em 3 setores aí, e é jovem também, dinâmico, acredito que vai nos ajudar muito, né? Então, cerca de 50% do primeiro e segundo escalão foram oxigenados. É claro que todos foram muito eficientes durante a gestão, mas a gente entende que nessa gestão Léo e Ademir é necessário que se tenha algumas alterações, algumas mudanças, e para que a gente possa dar início aí nesse trabalho. Foram mantidas na equipe do gestor, oriundas do mandato anterior, a Procuradora-Geral do Município, doutora Janaína Ottonelli, o secretário de Fazenda, senhor Pedro Honorato, o secretário de Obras, Henrique Gatto, o secretário de Cultura, Anderson Lana, a secretária de Educação, Adriana Tomazoni, a secretária de Saúde, Laura Kelly, e o secretário de Esportes, João Neto. Assumiram como os novos na equipe o senhor Christian, secretário de Administração, o senhor Clóvis Albuquerque, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Marilene Vieira da Silva, secretária de Assistência Social, Franklin Horr, secretário de Desenvolvimento Econômico, e Fábio Parente, o novo chefe de gabinete. Os vereadores, que em sua maioria estiveram prestigiando a posse, falaram sobre os desafios da nova gestão e o que acharam da escolha do prefeito para o seu secretariado. Vereadora, como a Câmara observa essas nomeações que dão início ao segundo mandato do prefeito Léo Bortolin? Nós estamos bem estimulados, verificando que só tem gente competente dentro da equipe. Acreditamos que o sucesso dessa nova gestão, dessa segunda gestão do Leonardo Bortolin vai ser um sucesso. Estamos prontos para ter uma boa parceria, somar com o que for excelente para a população e colocando os nossos pontos de vista do que a gente acredita que precisa. Estamos com uma Câmara Municipal bem mesclada de pessoas conhecedoras de várias áreas, e isso eu acredito que vai contribuir muito com o secretariado e muito com o prefeito. Secretária Adriana Tomazoni, qual a expectativa para este segundo mandato do prefeito Léo Bortolin, a senhora que permanece na pasta da educação? Então, nós temos uma perspectiva de um crescimento real na educação. Nós já viemos nos últimos anos trabalhando nesse sentido, uma organização melhor ainda, mais qualidade, mais investimento em estruturas e tecnologia, principalmente nesse momento de pandemia, né? Qual a expectativa para os próximos 4 anos da gestão? Olha, é fazer muito mais do que foi feito nesses 3 anos. A casa hoje está organizada, orçamentariamente a prefeitura está redonda, estamos com muitos projetos encaminhados e acredito que nós vamos fazer, não somente numa gestão, mas em especial nesse ano 2021 e 2022, uma administração histórica para a Primavera e para Mato Grosso. Como o senhor antevê o seu relacionamento com a Câmara Municipal? Acredito que vai ser excelente, né? A Câmara é o berço de onde eu vim, respeito muito os senhores vereadores que lá estão.
Vou manter o gabinete aberto à disposição, porque entendo que a Câmara, os vereadores são um para-choque das demandas da realidade do município, né? Então nós vamos trabalhar, mesmo que de maneira independente, mas muito harmônica.